Feliz sábado! Feliz sábado! Falei um pouquinho mais alto porque eu percebi que ainda nem comecei a pregar, já tem o pessoal cochilando aí. Vamos acordar esse povo, né? Eu vim falar hoje sobre adoração. E isso faz parte também. Será que nós estamos preparados para vir adorar a Deus aqui na casa dele? Ou estamos cansados por ter perdido o nosso tempo com outro tipo de coisa ao invés de ter descansado? E quando chega na hora de adorar a Deus, estamos indispostos, estamos cansados, não conseguimos prestar atenção no sermão. Misericórdia, né? Então, sentiu aquela vontade de dar uma pescada? Levanta, vai tomar uma água. Não é pecado não, se for por esse motivo, para se manter acordado. Combinado? Então vamos começar. Eu estive preparando esse sermão. Confesso que eu demorei mais do que de costume, porque todo sermão que eu prego, eu já devo ter falado isso para vocês, mas eu não prego pensando no nome de um de vocês. Toda vez que eu preparo um sermão, é para mim. É como o que eu acho que eu devo me policiar, o que eu acho que eu devo, o que Deus está querendo falar para mim. Eu automaticamente eu falo o que Deus falou para mim, né? E vocês acabam recebendo da bênção também, amém? Esse sermão ele pode demorar de 30 minutos a 1 hora. Então eu quero pedir a opinião de vocês. Ele vai falar sobre 3 coisas. E essas coisas elas são polêmicas. Vocês estão me escutando? Sim! É porque eu estou escutando muito barulho. Eu vou falar sobre 3 coisas. E duas dessas coisas são muito polêmicas. Não. Mas eu quero pedir a opinião de vocês. A primeira coisa que eu vou falar, ele pode levar os seus 30 minutos falando sobre isso. A segunda vai ser um pouquinho mais rápida, a terceira também vai demorar um pouquinho. Vocês estão preparados para ouvir? Sim! Tem certeza? Sim! Tem coisa que a gente não quer ouvir porque machuca, porque ele vai tocar em alguma feridinha que a gente tem, não é verdade? Mas a gente sabe que a gente precisa ouvir algumas coisas que é para a gente dar uma direitada, né? Às vezes a gente acaba se perdendo no caminho porque acaba se distraindo, esquecendo o verdadeiro rumo. E como eu falei, não pense que eu estou passando direto para ninguém aqui, tá? Estou falando isso porque eu fiz sermão para mim e eu vou repassar isso para vocês. Amém? Eu quero falar aqui de felicidade. O mundo está vivendo um tempo tão triste, né? Está acontecendo uma guerra aí. Essa guerra está muito fácil de virar uma guerra mundial. Muito fácil mesmo de virar a 3ª guerra mundial. E a gente vê tanta tristeza na televisão, tanta tristeza no YouTube, nas redes sociais. E eu quero falar para você sobre felicidade. Felicidade. E eu percebi que na Bíblia, estudando e caçando sobre esse sermão, eu percebi que Deus ele tem 3 formas de fazer o homem feliz. Lá na Bíblia tem 3 formas de fazer a pessoa feliz. Vamos aprender junto comigo? A primeira forma, para todo mundo acordar aí, ó. Era bom se fosse o microfonezinho aqui de orelha de lapela, eu ia precisar das 2 mãos. A primeira forma, façam junto comigo. Do homem para com Deus. Do homem para com Deus. Deus ele fez uma forma do homem sentir prazer, sentir felicidade nesse meio, que é do homem para com Deus. Vocês conseguem me dizer que formas nós podemos sentir prazer juntando essas 2 pessoas, eu com Deus? Como é que eu posso sentir prazer? De mim
para com Deus e de Deus para comigo? Vamos lá, eu sei que vocês são inteligentes, vocês são tão com vergonha. Louvando. Louvando, cantando, orando, agradecendo, sendo gratos, repetindo. Todas essas formas nós conseguimos sentir prazer desse meio, né, de nós para com Deus. E nós podemos resumir tudo isso em uma só palavra: Adoração. adoração. Não é verdade? Sim. Nós podemos resumir a palavra em uma só palavra, que é adoração. É o prazer do homem para com Deus. Outra forma de nós sentirmos prazer, de nós sentirmos felizes, é do homem para consigo mesmo. Entenderam? Qual a primeira forma? Do homem, agora a gente vai fazer o gesto, quero ver todo mundo fazendo, para ficar guardado. Do homem Para com Deus. para com Deus. A segunda forma, do homem para consigo mesmo. E tem a terceira forma também, de sentir prazer, de sentir feliz, que é do homem, façam junto comigo, do homem para com o cônjuge. Entenderam? Primeira forma qual é? Do homem para com Deus. A segunda, do homem para consigo mesmo. E a terceira, do homem para com o cônjuge. Quando a gente fala de adoração do homem para com Deus, nós podemos abrir a Bíblia inteira. Nós vamos encontrar várias partes em que ouvimos Deus falar: me adorem, me louvem, louvem o meu santo nome. Vocês, às vezes até dá para parar para pensar que a gente está fazendo um favor para Deus, porque parece que Deus está suplicando por adoração, não é verdade? Uma coisa que eu, estudando essa parte de história, eu estudei sobre a mitologia grega, em que os deuses gregos, eles criaram os homens para que os homens adorassem a Ele. Eles precisavam de adoração. Eles tinham essa característica narcisista, né, de precisar de atenção, precisar de adoração o tempo todo. Será se o nosso Deus ele é do mesmo jeito? Ele nos criou para que a gente pudesse adorar a Ele com esse intuito? Ele nos criou por amor. E por que Ele vive falando na Bíblia inteira para nós o adorarmos? Você sabia que a única pessoa que ganha com isso somos nós? Sabia. Se não adorarmos Deus, para Ele não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai continuar sendo Deus. Não vai fazer diferença para Ele. Agora, para nós não. No momento que nós começamos a adorar a Deus, nós estamos nos livrando de alguns fardos que nós temos carregando nas nossas costas. Nós estamos entregando a nossa vida nas mãos dele. Nós estamos deixando todo tipo de ansiedade para trás, preocupação. E nesse momento, nós deixando tudo isso, nós vamos adorar a Deus. E quem ganha com isso somos nós. Amém. Agora, é muito perigoso nós acharmos de que Deus precisa da nossa adoração. Porque eu vou começar a me sentir orgulhoso. Eu vou vir aqui na frente, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou falar aqui na frente e eu vou começar a me exaltar, porque eu estou adorando a Deus de uma forma bonita. Eu estou adorando a Deus como Ele merece. Mas vocês estão prestando atenção que, apesar da adoração ser para Deus, o foco está sendo no eu. Isso é muito errado e isso pode acabar com a nossa vida espiritual também. Mas existe também, na Bíblia existem alguns tipos de adoradores. E a adoração, se a gente for parar para pensar, às vezes ela não é da maneira que nós queríamos que fosse. Vocês lembram da história de Abraão? Qual foi o pedido que Deus fez para Abraão? Sacrificar o filho. Eu quero que você vá, pegue o seu filho e faça o quê?
Ofereça a Em missa. adoração, sacrifique ele para mim. Abraão, eu imagino que aquele dia, a partir daquele dia, foi uma coisa muito dolorosa para ele. Abraão, ele, como maneira de adorar a Deus, ele pegou seu filho, pegou seus servos, foi em direção ao que Deus ia dar para ele, o local em que o filho seria feito sacrifício, né? Seria morto em adoração a Deus. Eu imagino que aquela caminhada foi os metros mais dolorosos que Abraão já viveu. E tudo isso para adorar a Deus. Só que nós sabemos que Deus ele ia permitir que isso acontecesse. Ele só estava testando Abraão. Ele viu que Abraão realmente tinha muita fé. Eu não sei se Abraão pensava que se Deus iria ressuscitar ele, se Deus iria mandar o anjo para segurar a mão dele, se Deus iria, não sei, né? Mas eu sei que ele faria aquilo que Deus tinha pedido. Ele fez, né? Ele levou, e no momento que ele ia matar o seu filho, Deus apareceu, um anjo apareceu e falou que tinha um cordeirinho para ser morto no lugar. Então vocês viram que não é o que eu quero, mas a adoração é aquilo que Deus nos pede. Isso é verdade. Essa minha camisa aqui parece aqueles carrinhos da Hot Wheels, molhada de couro, hein? Aí daqui a pouquinho ela tem um azul mais escuro. Voltando, a adoração não é o que eu quero, é o que Deus me pede. Ah, mas eu vou fazer de todo o coração. Eu estarei fazendo aquilo, não é da forma que Deus pediu, mas é de coração. Vocês já ouviram uma história parecida com essa na Bíblia? Caim, né? Caim, ele preparou uma cesta muito bonita, né? Deus falou: olha, eu quero que vocês façam um sacrifício, porque esse sacrifício simboliza quando Jesus vier, ele vai salvar o pecado de todo mundo. Mas ele só falou que era para fazer o sacrifício. Só que Caim, ele trabalhava com hortifruti, né? Com horta, ele trabalhava com a terra. Abel, que era a pessoa que cuidava das ovelhinhas, dos rebanhos, ele falou: eu vou fazer o seguinte, se for para matar o bicho, vai fazer uma sujeira doida, vai derramar sangue por todo lado, vai ficar fedendo. Vou fazer o seguinte, eu vou preparar aqui uma cesta muito bonita, uma cestona grande. Vou colocar melancia, imagine uma melancia cortadinha no meio, vermelhinha. Vou colocar aqui várias frutas, tudo hortaliças, né? Para ficar como se fosse um buquezão. Esse negócio bonito também, pelo menos para minha filha. Minha filha, ela não recebeu esse buquê. É o buquê de alface, né? É o buquê que ela ama receber, ela gosta muito. Agora imagine, ele preparou essa cestona e levou a Deus. Foi de coração ou não foi? Ele não fez por mal, mas não foi o que Deus pediu. Então nós vemos que a adoração é uma coisa muito séria. É tanto que tudo está em volta de adoração. Desde o Gênesis até o Apocalipse, até o fim dos tempos, tudo tem a ver com a adoração. Quem está com sono, levanta a mão. Aí, tem gente sincera aqui, ó. Então nós percebemos que a adoração não é o que nós achamos, é aquilo que Deus pede. Não é o que o ancião, não é o que o pastor acha que deve ser feito para adorar a Deus. A Bíblia está nos mostrando como temos que adorar a Deus.
no final de tudo, estaremos divididos entre os verdadeiros adoradores e as pessoas que não adoraram a Deus ou que não adoraram da forma correta. Essas pessoas que não adoraram da forma correta chegarão para Deus no momento que Jesus voltar, vão olhar para Ele e falar assim: Senhor, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu fiz milagres, em Teu nome eu cantei na igreja, em Teu nome eu fui chefe de um departamento, fui diretor de um ministério, em Teu nome eu fui ancião, em Teu nome eu preguei tanto falando sobre Ti. E Deus vai olhar para essa pessoa e vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço. Se aquela adoração era uma adoração tão fervorosa, para quem era essa adoração então? Será que aquilo que eu falei, que a pessoa adorava a Deus, mas pensando em si mesmo? Entenderam como a adoração é uma coisa tão importante na nossa vida? E às vezes não é bom, não é agradável ficar ouvindo esse tipo de coisa, porque eu falei que às vezes machuca. Mas uma coisa que eu aprendi: o meu dever aqui não é falar as coisas que vocês querem ouvir, as coisas que a gente precisa ouvir. Só para a gente ter uma noção do que é adoração, me ajude bem aí a falar as 3 mensagens angelicais. Qual é a primeira mensagem angelical? Temer a Deus, do seu juízo, e faça o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das A águas. primeira mensagem angelical já começa com adoração. Se a gente for olhar as outras mensagens angelicais, a gente vai ver que também tem a ver com adoração. A segunda é qual? Caiu a grande Babilônia, né? A igreja meretriz está lá cheia de falsos adoradores. E qual é a terceira mensagem angelical? Se alguém adorar a besta, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Mas no versículo 12 de Apocalipse 14, vai falar sobre aquele povo que adorou a Deus em todos os tempos, aquele povo que dentre todos esses anos ficou os remanescentes. O que fala em Apocalipse 14, 12, que é a nossa identidade? Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé de Aqui Jesus. está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Aqueles que têm o testemunho de Jesus, é aqueles que conseguem mostrar para outras pessoas através da vida dela que eles são adoradores. E como eu falei, às vezes a pessoa ela quer adorar a Deus e às vezes ela está esperando um chamado, não sei, para começar a adorar. Ela está esperando aparecer um sinal no céu falando para ela: olha, começa. Mas eu vou para a igreja, eu não preciso me batizar. Eu vou esperar que eu sinta um calor dentro do meu coração falando que é para mim me entregar, para mim começar a adorar a Deus 100%. Gente, o coração do homem é enganoso. Não espere o seu coração te falar o que é para te fazer. As únicas coisas boas vêm de Deus. Dentro de nós só vem coisa ruim. Não vai esperar a coisa boa dentro de nós. Essa foi a primeira coisa que eu falei sobre ser feliz. A primeira coisa para você ser feliz é uma comunhão entre Deus, entre você e Deus. Tá bom? Vou falar sobre a segunda agora. Estão preparados para ouvir? Amém. A segunda coisa é o prazer do homem para consigo mesmo. E quando eu venho falar de prazer, a palavra é prazer mesmo, tá? E como é que uma pessoa consegue trazer prazer para com ela mesma? Através da alimentação e através de exercícios físicos. A sua saúde é uma forma de você ser mais feliz. Agora me conta,
Vocês acham que uma pessoa consegue ser muito feliz se ela vive doente? Não é complicado? Eu estou falando não só de doenças no corpo, tá? Mas também na mente. Então, a nossa igreja é uma igreja conhecida pelos princípios de saúde, não é verdade? A igreja adventista é conhecida pelos princípios de saúde. É tanto que de vez em quando alguém, quando sabe que você é adventista, a pessoa sempre pergunta: é verdade que vocês não comem carne de porco? É verdade que vocês não comem camarão? Não é verdade? Sempre perguntam isso pra gente. Na minha faculdade era direto. O tempo todo as pessoas, elas caçoavam de mim por esse motivo. Todos os dias eu levava uma garrafona de café, o pessoal tomava 4 dedos de café assim ou assim, não sei, depende do tamanho do copo. Mas era 4 dedos de café no mínimo. Ou era assim ou era assim. E eu não tomava, né? No trabalho é a mesma coisa. Eu comecei a levar minha seladinha pronta, meu chocolatado. E o pessoal, vocês sabem como é peão, né? Chegava pra mim e olhava: rapaz, isso é café de... Não falava a palavra não. Isso é café de homem não, rapaz. Toma esse café aqui. E a gente deixa passar, né? Hoje em dia tem um lá que, se não toma café, ele falta sair correndo. Lembrando uma frase de um amigo meu: ele falta sair correndo no meio da rua com uma sandália na cabeça, se não tiver café nesse dia no trabalho. E agora, o que seria essa alimentação? Por que eu falei que isso é ruim também para a gente falar sobre isso? Gente, não é só sobre as coisas que nós não podemos comer, mas também se trata daquilo que a gente pode comer e a gente está comendo de maneira demasiada. Eu lembro de uma história do pastor Eduardo Batista, que ele conta é como se fosse aquelas histórias que Jesus falava, né? Ele disse que a pessoa vai na churrascaria, aí o garçom chega lá com uma persona de pernil, né? Rodízio, imagina um rodízio. Eu não sei o que é isso não, mas vocês são ricos, sabe? Imagina uma persona de pernil, ele passa na mesa da pessoa, ele olha para o garçom e fala: não, eu não vou aceitar, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e tudo que comais, quer bebais, quer façais para a honra e glória de Deus. Eu não vou fazer isso com o meu corpo. O rapaz, o garçom, rapaz, legal, gostei. Ele passa no rodízio lá na frente, ele traz um monte de camarão, um camarãozão bonito, que é aqui do Pará, de gema mesmo, que cresceu comendo. Se vê um camarãozinho desses assim, bonitão, chega a se trem. Aí ele: não vou querer, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Eu não vou comer isso, porque isso faz mal para o meu corpo. O rodízio passa e chega uma hora que ele chega com uma peça de picanha. Aí ele fala assim, aí o garçom olha para ele e fala: e esse aqui é para me passar também? Ele: não, isso aqui eu posso comer. A Bíblia diz que eu posso comer carne. Ele falou: então pode sobrar daqui para mim, separar um pedacinho para o senhor. Ele falou: não, pode deixar a peça inteira, nem que eu como tudinho. Entendeu o que eu falei? Não é só sobre as coisas que a gente não pode comer, mas às vezes as coisas que a gente pode comer, a gente come de forma endoidada, né? Para não falar demasiado, uma palavra mais diferente, de forma endoidada, sem pedir, só comendo. E outra coisa que eu aprendi que eu falo que é comigo mesmo, por isso que eu falo que os sermões são para mim. Não adianta nada você comer pouquinho, não adianta nada você comer as coisas de qualidade, se você não gastar o que você come, se o seu corpo não está trabalhando para jogar isso fora depois. Sabe por quê? Uma comparação que eu vi até na televisão, não lembro quem foi que falou. Imagine uma pia, a pia está tampada e a torneira está aberta. No momento ela vai encher, né? Não é verdade? Eu quero saber se vocês estão comigo, não é verdade? Amém. Agora imagine comigo. Vocês conseguem imaginar? A pia está tampada, está seca, está tampada. Eu abro a torneira só um pouquinho, para cair só aquele fiozinho de água. Ela vai encher no momento, sim ou não? Vai encher do mesmo jeito.
Não adianta eu comer pouquinho, não adianta eu comer das coisas de melhor qualidade se o meu corpo não está gastando essa energia que eu estou colocando para dentro. Eu estou comendo de pouquinho, comendo de pouquinho, comendo de pouquinho, mas se eu não estou gastando, eu vou só estufando. Eu tenho autoridade ou não tenho para falar sobre isso? Diga bem. Por misericórdia, não precisa falar isso não. Vocês estão de mal comigo. Então, por isso que eu falei, e são coisas que eu também preciso ouvir para a minha vida. Amém? Ouvindo eu também. Muito bem, não é assim mesmo. Gente, agora eu vou entrar no terceiro ponto e último, que eu acho que esse aqui vai ser o que todo mundo vai acordar para ouvir, porque, como eu falei, é mais sensível. Mas eu cheguei lá atrás, hoje, na hora que eu cheguei, eu falei para os anciãos. Eu vou falar sobre isso, isso e isso. Para os outros anciãos. Eu tenho permissão para falar? Tenho. Tá bom, eu vou falar. Mas antes, eu vou beber um pouco d'água. Não sei se vocês sabem, mas na japonesa se a gente beber água com vontade. A terceira forma de prazer, de felicidade que Deus deixou para o homem. Vamos lembrar a primeira? Do homem para com? Faça comigo. Do homem para com Deus. A segunda forma, do homem para consigo mesmo. A primeira forma, podemos resumir em uma palavra, né? Adoração. A segunda forma, vamos resumir em alimentação também, tá? A primeira forma, adoração. A segunda forma, alimentação. A terceira forma, qual foi a terceira forma que Deus criou para o homem sentir feliz, sentir prazer? Do homem para com o cônjuge. Casamento. Ou sexo. É uma coisa que a gente é difícil de ouvir dentro da igreja, mas eu aprendi que se a gente não falar sobre isso aqui dentro, o mundo vai estar cheio de gente para ensinar do jeito errado. Não é verdade? Só para ter uma noção. Quem aqui tem vergonha de falar sobre isso com os filhos? Eu vou falar a verdade, eu tenho vergonha de falar sobre isso, mas é necessário. A terceira fonte de prazer que o homem deixou para o homem foi através do sexo. Isso, Deus deixou para o homem. E a gente vê como o mundo está deturpando as formas de prazer, as formas de felicidade do homem, porque Satanás ele não quer nos ver felizes. Ele quer destruir a gente. A primeira que eu falei que é a adoração, Satanás está tentando usurpar o lugar de Deus e querer adoração para ele. A gente vê isso desde lá de quando ele ainda era anjo, né? Lúcifer. A segunda forma que a alimentação está aí, um mundo que come de tudo. Tem lugar no mundo aí que se o cachorro estiver moscando do lado da pessoa, ele pega o facão e pá, vai virar o almoço de domingo. Tem lugar aqui no Pará, que eu já vi que come cada coisa que a gente fica impressionado. Aqui no Pará, aqui dentro do Pará, no interior, tem gente que come muita coisa aí que a gente acha que come só lá pro Oriente, né? Pro Oriente, para a China, para o Japão, Malásia, né? Ásia no geral. E a gente vê cada coisa aqui, gente. Eu já vi, né? Tem gente que come macaco aqui, né? É comum aí no interior. Ou a iguana, né, que a gente chama aqui de camaleão, um pratozinho, o pessoal fica só mocinho da perninha do bichinho. O que mais aqui come? Mucura, né? O que é a mucura se não é um tipo de gambá, não é verdade? Tatu, rã, né? Disque.
chama o caracol, caramujo, como chama aqui? Lá no Paris, na França, é escargot. Aqui é que tem outro nome. Caracol não, né? Limãozinho. Já pensou, gente? Como é que Satanás ele inventa as coisas para a gente comer? E a gente come ainda e ele fica só rindo. Só imagina ele rindo a gente. Mas não acredito não, porque eu lancei essa e ele acreditou e está comendo. E a terceira forma é o sexo. Você já viu como é que o mundo está deturpando o sexo? Uma coisa que foi feita para um casamento, uma coisa que foi feita para ser bênção. Tudo é sexo no mundo. Se você for olhar uma propaganda de calça jeans, a mulher está vestida só com a calça jeans. Na verdade, você já viu? Em outdoor, na rua assim, propaganda de calça jeans, está lá a mulher só de calça jeans e tampando os seios. Vocês já viram como é difícil encontrar homens trabalhando de frentista? E as mulheres que trabalham de frentista têm que ter um corpo de rato de academia. E ela tem que usar roupa bem apertadinha. Vocês estão percebendo como as coisas estão sendo objetificadas, ou estão sendo assim, sexualizadas em tudo. Pediram uma vez para a inteligência artificial criar um programa de TV brasileiro no padrão do que são os programas de TV aqui, né? Ele criou uma apresentadora de maiô. Uma mulher usando maiô. A roupa dela do programa é maiô. Pra vocês terem noção. Eu lembro que tem um episódio dos Simpsons, que eu já vi um corte, que quando eles vêm para o Brasil e vão ligar a televisão, está passando um programa brasileiro, né, na TV brasileira, um programa infantil. E a apresentadora do programa infantil está de roupa de carnaval. A Xuxa, né? E quando a gente para para olhar os programas mais antigos, a gente vê, né, que era meio bagunçado o negócio, né? E a gente vê por aí que a mulher que faz sucesso é aquela que mostra o seu corpo, né, nas redes sociais. É a mulher que está ali o tempo todo virando um objeto sexual. Um objeto de prazer para que outras pessoas vejam, que uns sintam inveja, que outros sintam prazer em ficar olhando. E homem de verdade hoje em dia, não é no geral, né, mas pelo menos entre os homens, vão dizer que o homem de verdade é aquele que pega várias mulheres. Né? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu quero um momento final. Que homem de verdade é aquele que conquista a mesma mulher todo dia. Amém? Amém. Mulher, ela não é um objeto descartável. E eu estou falando isso aqui, não vão pensar que é para os adultos não, tá? Estou falando isso aqui principalmente para quem ainda não está namorando ou para quem está namorando. Estou falando isso aqui para você que está falando assim, mas eu só tenho 10, 11 anos. Eu estou falando isso para você. Para você que tem 14, 15, 16 anos. Sabe por quê? Porque a gente precisa colocar isso na cabeça das nossas filhas e dos nossos filhos com antecedência. Porque, como eu falei, o mundo aí está cheio de gente ensinando a forma errada do que é o sexo, do que é uma família. E assim, você falando isso, no episódio da Evelyn, com a Jéssica já com seus 12, 13 anos, Evelyn brinca no vídeo, né? E a Jéssica pediu que a filha pegar a boneca, cabelo, boneca nova, diferente. Hoje em dia, uma criança de 13, 12 anos, não tem pegar na mão. Por quê? Às vezes o pai não leva de falar, não leva de dizer, como você falou, o pai ensina, não ensina lá fora. E com 11 anos, uma criança sai com a criança na fora. Mas eu tomar desculpa, né? Eu não tenho vergonha de falar em casa. Eu tenho a vida da criança, aprender da maneira errada. E a criança eu falei, não fala, não pode praticar com a criança. Deve aceitar para mim. Uma coisa que eu até queria que minha filha estivesse aqui. Ela foi dormir na casa da avó dela. Aí a mãe dela estava também, acabou que ela não veio, né? Eu até mandei mensagem cedo para ela, ela disse que ia ficar ajudando a mãe dela com a irmã dela. Mas isso aqui eu vou falar com ela do mesmo jeito depois. Eu já venho falando bastante sobre esse tipo de assunto com ela,
que é justamente porque eu quero que ela esteja preparada. Porque eu sei como é o mundo. Ah, mas ela estuda na escola particular. Isso não tem nada a ver, não. Apesar da escola ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem estuda lá, a maioria das pessoas são quem tem a condição de pagar. Eu só consigo porque sofrendo ela está com a bolsa lá, né? Mas as pessoas têm condição de pagar a bolsa dos filhos lá. E a maioria não é da igreja. Não é verdade? É de gente, muita gente aí que é muito mimada, que acha que pode fazer o que quiser. E uma coisa que eu falo para ela, eu vou falar para vocês também. Pouquíssimos homens, escutem bem, vocês meninas, pouquíssimos homens vão te dar valor, o valor que você merece. Mas principalmente, você precisa dar o valor que você merece. Você é filha de um Deus, é filha de um rei. Filha de rei é o quê? Princesa. Filha de rei é princesa. Vocês precisam tomar isso na vida de vocês. Não é com qualquer um que vocês vão dar atenção. Você mesmo precisa se dar valor, o valor que você merece. Ellen White, ela fala sobre ficar. Você sabia que a Ellen White fala sobre ficar? O que ela diz? No livro Lar Adventista, na página 85, Ellen White fala assim: não é pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus brincar com o coração das pessoas. Não é um pecado pequeno, gente. É um pecado gigantesco aos olhos de Deus, as pessoas que brincam com o coração de outras pessoas. Então, se por acaso você já estiver pensando aí, eu já tenho 15 anos, está todo mundo namorando, preciso começar a casar alguém. Se não for a pessoa que você se imagina casando, não vai para frente não. Você vai acabar fazendo besteira e vai acabar tendo que casar por obrigação. Isso não é bacana. Isso é repetir o resto da sua vida. Porque Deus criou o homem, não? Mas será que Deus criou já? Que Deus uniu o homem, não separa. Mas será que Deus uniu todo mundo mesmo? Será que todo casamento que existe de juntar pessoas foi Deus que uniu? O diabo está tentando atrapalhar os jovens. E como é que ele pode fazer isso? Atrapalhar a igreja de forma geral. O Satanás ele já percebeu, o Satanás é muito leve, vocês têm noção disso, né? Ele é um anjo que está lá desde antes da criação. E ele já percebeu como trabalhar de forma que derrube a igreja de Deus. Ele percebeu que a igreja é feita de famílias. E família é uma coisa de Deus, uma coisa abençoada, consagrada. A igreja é feita de famílias. Ele percebeu, eu vou estragar as famílias para que eu estrague a igreja automaticamente. Já está querendo quebrar a base da igreja, que é para a igreja cair. E como é que ele faz isso? Unindo jovens inexperientes e despreparados. Jovens que são imaturos, que não têm coragem de comprar uma coisa no comércio, mas está querendo fazer uma família. Jovem que os pais não teriam coragem de mandar ele lá no centro comprar um saco de arroz. E essa pessoa já está querendo se unir com outra pessoa. Será que ele vai estar preparado para cortar o cordão umbilical da sua mãe e do seu pai para formar uma família? Mas as pessoas falam assim: mas eu não estou ficando com uma pessoa para casar. O problema é esse: ninguém está pensando em casar, está querendo ser feliz, está querendo curtir o momento. Mas eu falei para vocês, acaba curtindo demais, fazendo coisa que não foi feita para ser feita fora do casamento e acaba tendo que casar por esse motivo. E se não casar é pior ainda, porque vai ter uma família desestruturada, do mesmo jeito. É uma coisa que eu falei que ia machucar o coração de várias pessoas, sim. Eu estou falando isso porque isso foi a minha história. Eu tenho lugar de fala para poder falar sobre esse assunto. As escolhas que você faz, jovens, adolescentes, até as crianças também, as escolhas que vocês fizerem no seu namoro,
vai depender do seu casamento, vai ser dependido dessas escolhas. Tudo que você fizer durante o namoro, se você ver que está indo bem, o seu casamento vai bem. Agora, se você fizer mais escolhas durante o namoro, a chance disso dar errado é muito grande. Então faça as coisas do jeito certo, na ordem certa, não tenta pular etapas. Se por acaso namorar é só se ver, no máximo se beijar, tudo bem. Não tenta passar desse ponto. Não tenta caçar locais em que você vai acabar querendo perder a sua existência, ele vai acabar querendo fazer as vontades da carne, como o pessoal fala. Se você vê que o local está sendo favorável a você querer fazer os prazeres da carne, sai dali. Vá para um local que tem mais gente, vá para um local em que tem mais pessoas para te acompanhar. Igual eu falei, lembre-se, você, meninas, vocês são princesas. Não é qualquer local que vocês possam ficar, não. Meninos também, vocês são príncipes. Não é para vocês fazerem o que quiserem em qualquer local, não. O sexo dele foi criado por Deus e ele foi feito para ser uma bênção na família, uma bênção no casal. Só que o problema é que nenhuma dessas bênçãos a gente está conseguindo administrar. Nem a bênção de ser feliz adorando a Deus a gente não está sabendo administrar. A bênção de ser feliz na alimentação, no exercício físico, a gente não está sabendo administrar e a gente acaba ficando triste e às vezes a gente coloca a culpa em Deus por esse motivo. Mas não, Ele já preparou, deixou tudo prontinho. A gente só precisa fazer do jeito que Ele está pedindo. Ele está querendo nos dar essa bênção para cada um de vocês, para cada um de nós. A bênção do casamento. E o sexo é um presente dado por Deus para os casais, os casados. Se algum jovem, algum adolescente chegar para mim e falar: posso fazer sexo? Eu vou responder o quê? Pode. A Bíblia fala que pode. A Bíblia fala que é uma bênção, não é verdade? É verdade. Mas para isso, é meu mar, não é assim de qualquer jeito não. Mas Gênesis 2:24, abra a Bíblia de vocês. Até esse momento vocês têm ditado os textos, né? Não vai abrir a Bíblia. Dois 24. Gênesis 2:24. O que fala a Bíblia de vocês aí? Deixará para não o pai do mundo, para pegar-se a sua mulher e ser irmão do fantasma. Tornando-se os dois uma só? E como é que eu vou deixar meu pai e minha mãe? A primeira coisa, conceito, tá? Isso aqui foi o que eu encontrei. Como é que eu posso deixar pai e mãe? A primeira forma é financeiramente. Você precisa estar preparado financeiramente para ter uma família. Se você, menino, não está preparado para comprar o danoninho que a sua futura esposa está acostumada a receber dos pais, nem tenta. Você não está preparado. A segunda forma é geograficamente. Deixar pai e mãe geograficamente. Ah, mas falaram que eu posso ficar no quartinho lá na casa. Não é bom, não, gente. Loucura. Não é bom. Porque qualquer tipo de discussão que vocês precisem fazer, né, entre marido e esposa, vai ter o pai ou a mãe de um dos dois lá para interferir. Isso não é legal. Então, a primeira forma que nós devemos deixar pai e mãe? Financeiramente. A outra? Geograficamente, deixar a casa. Quem casa quer?
Eu sei que hoje em dia está difícil, né? A gente sempre ouve falar que os nossos avós tinham 2, 3 terrenos com 15 anos de idade. Eu não sei como o pessoal fala essas coisas. É verdade, né? E hoje em dia é tão difícil de conseguir uma casa, né? A gente vai ver uma casa é praticamente metade do salário durante 30 anos, 30, 40 anos. Eu estou mentindo? Não. Não estou. É verdade. É verdade. Então, gente, se prepare, principalmente financeiramente, porque hoje em dia é dinheiro, né? E a última forma, são 3 formas, tá? Financeiramente, geograficamente e emocionalmente. Se você ainda está ligado emocionalmente com o pai ou com a mãe, ou precise dele para resolver seus problemas, não casa não, João. Você não está preparado para casar. Sabe por quê? Porque se por acaso você estiver tendo uma discussão com o seu cônjuge, você não gostou, o que você vai fazer? Mãe, eu falou um negócio que eu não gostei não. O filho com a filha. E sabe o que é pior depois? O casal vai se reconciliar. E vai ter um que deu opinião. E quem deu opinião vai ficar com raiva porque ele não se reconciliou, né, com a outra pessoa, e a pessoa vai ficar com raiva porque ela deu opinião. Não é verdade? Permanecer no erro é por isso. Se a mãe de uma filha casou e ela está lá estacionada no marido, não sei, a mãe está lá, se a favor, é para estar e ela pode conversar, aí na próxima, deixa se matar. Não com essas palavras, né? O casal ele precisa resolver seus problemas sozinhos. Mas quando perceber que não está dando, tem que procurar ajuda profissional. Caça pastor, caça psicólogo, vai precisar. A gente precisa deixar para trás essa ideia de que psicólogo e psiquiatra foram feitos para todos. Não é, gente. Isso aí é como se fosse um dentista, um clínico geral. Foi feito para todo mundo. Qualquer pessoa pode ir lá e ver o que, é que você tem, o que, é que você está sentindo, fazer terapias para se sentir melhor. O objetivo deles lá é fazer você feliz. E quando a gente fala em batismo, a gente pode comparar o batismo com o casamento. 3 coisas para nós deixarmos o mundo assim como o homem e a mulher deixam pai e mãe. A primeira é financeiramente. Mateus 6,19 fala: não ajunteis Tesouros na terra. A segunda forma, geograficamente. Nós temos que lembrar, na verdade, que não somos deste lugar. Nós fomos feitos para viver no novo mundo. Nós estamos de passagem aqui neste mundo. E o que foi que Jesus falou para Pilatos? Meu reino não é Deste mundo. deste mundo. E a terceira forma qual é? Emocionalmente. Não ameis o mundo, Nem as nem o que coisas nele há. no mundo. É 1 João 2,15. Agora um conselho de Deus para a igreja, né? Assim como é para o casamento, é Efésios 5,25. Abra a Bíblia de vocês. Repete. 5,25. Amém. Aí, por isso que ali. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ver lá em Efésios 5,31 agora. Efésios 5,31. Ele porque deixar o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá com a mulher, e
Agora, no próximo versículo, vocês vão entender por que ele usou esse texto. Próximo versículo, Efésios 5:32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 5:32, só avança para o próximo. No entanto, também Grande é este mistério, mas eu me refiro a quem? a Cristo e à Cristo e igreja. a igreja. É o que eu digo. Como eu falei para vocês, o nosso relacionamento com Deus, de Deus para com a igreja, é semelhante a do esposo com a sua esposa. E como é que eu vou amar a minha esposa assim como Deus amou a igreja? Se a gente for ver, principalmente lá em 5:25 que a gente lê agora, Efésios 5:25 fala: amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou para ela. Aqui são vocês, esposos. Esposos, eu aprendi esse dia que a palavra esposo significava antes, significava noivo. Hoje em dia que a gente usa para marido. A palavra esposo e esposa era noivo e noivo. Hoje em dia que já é para depois que casou, né? Então vamos usar aos esposos e às esposas, mas principalmente aos esposos: amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja, que foi capaz de dar a sua própria vida pela igreja. Ah, mas é para mim me matar? Não estou falando isso. Se for preciso para proteger sua família, que seja. Mas eu estou falando que é para você tratar com respeito, tratar com amor. Porque, como eu falei para vocês, o sexo foi dado por Deus, por Deus para nós, para o cônjuge, né? Um para com o outro. Estou terminando, tá? E às vezes a gente está querendo dar ao nosso cônjuge o que a pessoa merece. E não é bom a gente dar o que a pessoa merece. É bom dar o que a pessoa precisa. A pessoa às vezes ela está cansada do trabalho, chega em casa cansada, está querendo descanso. Aí a mulher chega e começa a falar um monte de coisa. Ou às vezes é o contrário. A esposa chega do trabalho ou trabalha em casa, não sei, e está tão cansada e o marido chega exigindo as coisas também. Cadê minha comida? Por que a roupa não está passada? Por que ainda tem roupa não sei o quê? A gente precisa tratar o nosso cônjuge o que ele precisa e não o que a pessoa merece. Porque se Deus nos tratasse como a gente merece, a gente teria sido fulminado. Ai de nós. Quer ver um exemplo? Quando Jesus está lá na cruz, chega um dos guardas e fala assim para ele: não é porque é o Deus? Se tu for Deus, como tu fala que tu és, desce da cruz, salva você e todos nós. Olha a ousadia desse cara, de falar isso para Deus, para Jesus. Jesus ele poderia fazer o que nesse momento? Ele com raiva ele poderia mandar logo chamar Gabriel, né? Gabriel é o anjo mais forte que tem. Gabriel, tá vendo aí que esse cara resolve aí? E a pessoa seria fulminada na mesma hora. Mas o que foi o que Jesus falou para ele? Falou para Deus, na verdade, né? Eles não sabem o que eles falam. Então, se Jesus ele nos trata assim, da forma que nós precisamos e não da forma que nós merecemos, nós, cônjuges, maridos, esposas, nós também devemos tratar nosso marido e nossa esposa da mesma forma. E vocês vão perceber que quando a gente deixar de ser egoísta e caçar no casamento ser feliz, porque eu falo um negócio para vocês, isso é contra a lógica, tá? O casamento não foi feito para você ser feliz, foi feito para fazer o outro feliz. E no momento que os dois perceberem isso, aí é só festa. Porque quando os dois fizerem um ou outro felizes, vocês vão perceber que o casamento ele vai melhorar com a graça de Deus. Amém.
cuscuz, estou sem fome ainda. Tô brincando. Manda terminar de horário e fechar. Eu já vi que passar muito tempo. Né? Não, eu vou finalizar agora, tá, gente? Homens, se cuidem para a mulher de vocês. Mulheres, se cuidem para o marido de vocês. Não é porque você está em casa e quer se sentir à vontade que você vai usar aquela camisona do político, não. Eu estou falando sério. A gente ri, né, porque é engraçado, mas tá errado, gente. A gente vê até alguns vídeos aí o pessoal fazendo graça, né? Quando a mulher fica vestindo a roupa do marido, fica parecendo um machinho, né? Aí ele chega para ela, em vez de falar boa noite, amor, ele chega aí, cara. Porque parece outro homem na frente dele. Então, mulheres, vou repetir de novo, tá? É um negócio que é estranho, mas o sexo foi feito para vocês serem felizes. Homens, o sexo foi feito para vocês serem felizes. Foi um presente dado por Deus. Então, faça as coisas da melhor forma possível. Não faça de maneira negligenciada também, de qualquer forma. Deus quer que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Amém? Então, bora fazer esse esforço. E falando sobre adoração, ainda, eu queria cantar, para finalizar, cantar o hino. Esqueci o nome, mas está aí. Coloque aí, por favor. Esqueci, eu sou ruim. Se eu não anotar o sermão todinho, eu me perco. Precisa anotar tudo. Aí de vez em quando eu dou uma olhada para me lembrar qual é a parte que eu tenho que falar. Se não embaralho, tudo acaba pegando tudo. Senhor.
quer ser o verdadeiro adorador, diga amém. Amém. Aquele que quer deixar o seu corpo no templo do Espírito Santo, templo de um Deus, e não tratando ele como um lixo, a partir de hoje, diga amém. Amém. E aquele que quer ter um casamento feliz, eu estou falando para as crianças, e você que já tem um casamento, para deixar ele de acordo com a vontade de Deus, diga amém. Amém. Jesus ele vai voltar. Glória, amém. Amém. E já pensou como legal vai ser, ao invés de nós falarmos que nós éramos adoradores dele, que nós fizemos tantas coisas no nome dele, e ele falar: apartada de mim, pois eu te conheço. Ao invés de ele falar isso, ele vai olhar para ti e vai falar: eu te conheço. Amém. Eu vi os teus esforços, eu vi as tuas falhas, eu vi as tuas fraquezas, mas eu vi que você se entregou para mim. Eu vi que você, a cada vez que você errava, você pedia perdão, se levantava e vinha me adorar novamente. Eu te conheço e eu sei que você me conhece também, porque eu te vi lendo a minha palavra. Eu te vi falando comigo através de oração. Eu te vi levando essa mensagem para outras pessoas também. Eu sei que você me conhece porque você estava fazendo aquilo que eu tinha te pedido. Eu quero fazer parte desse grupo, dessas pessoas que Jesus vai chegar e falar isso para mim. Mas para isso a gente precisa entregar a nossa vida todos os dias para Deus, seguir os conceitos que Ele fala aqui nessa palavra dele, e só assim a gente vai conseguir estar nesse segundo grupo de pessoas. Para parar de ser cristão, para parar de ser um adorador, para fazer as coisas do jeito certo. Oremos. Querido Deus, começamos, Senhor, te pedindo perdão por cada erro que nós fizemos. Queremos te pedir perdão de coração, porque às vezes nós te adoramos de maneira errada, às vezes nós queremos te adorar, mas na verdade nós queremos nos engrandecer. Queremos te pedir perdão, porque nós estamos negligenciando o nosso corpo, comendo qualquer coisa, comendo muita besteira, comendo de forma exagerada. Queremos te pedir perdão porque nós já sabemos que é o templo do Espírito Santo dele, e mesmo assim, em vez de a gente tentar deixar o templo um local mais bonito, mais agradável, nós estamos só jogando porcaria dentro. Queremos te pedir perdão porque às vezes nós estamos errando, vendo coisa que não devemos estar vendo, para que a gente possa sentir um prazer momentâneo, um prazer fácil. Porque às vezes nós queremos ficar prestando atenção em coisas que não são do teu agrado, porque a gente quer sentir esse prazer momentâneo. Queremos te pedir perdão por nossas falhas, esses erros que nós vemos cometendo, esses erros que nós até cometemos quando ninguém está olhando, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Mas também, Senhor, nós estamos aqui para te pedir, para te rogar por teu perdão, para te pedir que o Senhor venha a nos perdoar e esquecer nossos erros, e que nós possamos esquecer também para não voltar a cometer novamente. Sim. Porque nós sabemos que quando o Senhor esquece, é de verdade, são jogados no fundo do mar, nunca mais se tocar desse assunto. Amém. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre cada família aqui nessa igreja. Sim, E sobre também, Senhor, as futuras famílias, as famílias dessas crianças que estão aqui, dos adolescentes, sim, Deus. em que, se por acaso eles sentirem que a carne está sendo fraca, que eles possam lembrar dessa pregação, Senhor. Sim, Deus. Que eles possam lembrar de que elas são princesas, que eles são príncipes, e que são teus filhos, e que eles não foram feitos para ser usados de qualquer maneira. Continue conosco, nos proteja, nos guarde e nos leve em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.